Glória a Deus. Aleluia, pegou pesado. Foi lá lembrar da igrejinha. Amém? A paz do Senhor, igreja. É motivo de muita alegria. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19. Vamos ler do versículo 38 e vamos continuar. Eu peço que você preste atenção, a gente vai entrar também no capítulo 20, amém? Então, é uma leitura extensa, eu vou pedir para você se assentar, para você prestar bastante atenção na palavra que vamos ler, segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, João, Evangelho de João, capítulo 19, 38. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, em outras palavras, em outras traduções, em oculto, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José levando os 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus, o reenrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo, capítulo 20, domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, em outras traduções de madrugada. Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e os outros discípulos, e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram a pedra de Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolado ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Em outras traduções, mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois disso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela pensou que era o jardineiro, e por isso ela respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. E Jesus disse: Maria. Aleluia, glorifique a palavra do Senhor. Ela se virou e respondeu em hebraico: Rabone.
E essa palavra quer dizer mestre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele ressuscitou. É culto de Páscoa. E Páscoa é uma festa judaica, porque em Êxodo, no Antigo Testamento, já vai dizer a respeito de como contar a história, o porquê dessa festa. Como se idealizou essa festa. Deus tinha ali o povo de Israel, o povo escolhido da época, sido separado. E eles estavam vivendo na escravidão. Moisés tinha sido levantado como libertador. O Senhor tinha prometido que ia libertar. Então foi levantado um libertador na época. E o libertador ali em negociação, me deixe falar assim para a gente entender, em negociação com Faraó, ali em nome de Deus, Moisés, Faraó endureceu seu coração. Faraó não queria libertar o povo. E aí você conhece a história, porque isso é famoso até em filmes, em novelas, que tem as pragas do Egito. E essas pragas, elas foram levantadas ali, enviadas por Deus para o momento da negociação. E a última praga, que era a 7ª praga, a mais pesada, era quando o anjo da morte ia passar ali nas casas egípcias. E Deus deu uma ordem ao seu povo e disse: o anjo da morte nessa madrugada irá passar. E eu quero que vocês peguem um cordeiro, sacrifique ele, um cordeiro perfeito, sacrifique pelo seu primogênito, pelo seu filho mais velho, e passe o sangue no umbral, nos umbrais da porta, em volta da porta. Porque quando o anjo da morte passar, o sangue que demarca a porta, o sangue protegerá e ninguém vai morrer naquela casa. O sangue marcava e dava a separação de quem eram os egípcios e quem era o povo de Deus. E eu posso dizer de quem era de Deus e de quem não era de Deus. Então, o que eu entendo com isso? O sangue desde então já era uma marca daqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aleluia! Então o anjo passou, o filho de Faraó morreu. Páscoa, na sua origem, o significado hebraico significa passagem. Foi por isso que Deus falou naquele dia, o povo começou ali a levantar uma festa para se relembrar da passagem da morte, porque eram pessoas vivas que morreram, porque o anjo da morte passou e gente que estava viva morreu. E hoje eu e você entramos aqui em um culto de Páscoa, não porque nós comemoramos ali esse momento de êxodo, veio a nova aliança, veio Jesus, e a Páscoa é celebrada por mim e por você. Por quê? Porque o sangue carmesim, ele demarcou a nossa porta do teu coração, porta da tua casa. E hoje celebramos o quê? A passagem da morte para a vida, porque alguém morreu para que eu e você tivesse vida. É por isso que celebramos a Páscoa. Celebramos a Páscoa porque para a gente também significa passagem, mas passagem de uma vida de morte para uma vida eterna em Cristo Jesus. Lemos aqui o texto, extenso até, mas foi me dado o direcionamento do Espírito Santo em adentrar também um pouco ali pós-morte de Cristo. Porque me chama a atenção 3 personagens que eu quero destacar, e eu tenho certeza que você irá se identificar com algum deles. Eu tenho certeza, porque a palavra é revelada.
Eu tenho certeza porque eu me identifico. E eu tenho certeza que você entrou aqui porque o Senhor quer falar no particular com você, com o seu interior. Lemos ali que depois que Jesus foi morto, eu já quero entrar no primeiro personagem, José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? José de Arimateia, lemos que era aquele discípulo oculto, aquele discípulo escondido, porque ele era o príncipe da sinagoga. Ele tinha muita coisa, ele tinha constituído muita coisa, ele tinha um nome a zelar. Então ele até acreditava em Jesus, ele até cria, mas ele era oculto. Ele era oculto, ele não confessava. Ele, entenda que ele creu, ele era crente, mas ele não confessava, ele era oculto. E José de Arimateia me lembra o crente que muitas vezes entra na igreja, mas é oculto, porque não confessa. Não confessa Jesus, porque tem muita coisa que pode perder. José de Arimateia, ele como príncipe da sinagoga, ele é até aquele crente que você chega e fala para ele, vamos ali na frente, no momento do apelo, e ele diz, hoje não. José de Arimateia é aquele que acreditava em Jesus, mas estava com vergonha de confessar a Cristo, porque o que os amigos iam pensar? Então alguém chegava para ele no final do culto e falava, volta, refaz a tua aliança, e ele diz, hoje não. José de Arimateia, ele até dá o dízimo. José de Arimateia, ele até oferta. José de Arimateia, ele participa de campanha. José de Arimateia, ele ora. Mas José de Arimateia não confessa publicamente. Esse era José de Arimateia. Ele estava ali, mas Jesus morre para José de Arimateia. E é interessante que a morte gera um momento de dor e de crise, amém? Talvez eu e você entramos aqui, cada um com uma crise. E eu não posso dizer que a minha crise é maior ou menor que a sua. Os discípulos andavam com Jesus naquele momento. Acreditavam, dedicaram a vida, 3 anos e meio, largaram tudo. A esperança deles estava em Cristo. E de repente, tudo para eles morre, tudo acaba, é desespero, é crise, é dor. Ah, meu Deus, mas Jesus tem que morrer para alguns. A morte, ela gera na gente um sentimento que em vida a gente não tem coragem de dizer. É possível que você já tenha ido a um sepultamento e você vê pessoas debruçadas no caixão e desesperadas, dizendo coisa que gostaria muito de dizer para a pessoa em vida, mas não dizia, porque tinha vergonha de confessar publicamente. Mas a morte de Jesus chegou para José de Arimateia, para que ele pudesse confessar. Aí José de Arimateia era aquele oculto, e nesse dia o que ele faz? Tem que assinar uma carta, ir até Pilatos e pedir para liberar o corpo. Ele confessa publicamente. Jesus teve que morrer, porque a morte gera sentimentos e amores que talvez você nem entende que tem. Só que da morte que estamos falando hoje, é aquela morte que mostra e nos lembra o amor extraordinário, porque o mesmo João vai dizer no capítulo 3, que Jesus deu o seu filho ao mundo, de tal maneira, um amor de tal modo extravagante que a gente não entende. Para quê? Para todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu para José de Arimateia. Jesus está morrendo para mim e para você nessa noite, porque antes de Jesus viver, Jesus precisa morrer dentro de mim e de você.
Porque tem coisa que só a dor e a crise revela sentimentos e nos dá coragem para confessar publicamente e não se preocupar com o que está à nossa volta. José de Arimateia teve que confessar. José de Arimateia foi naquele dia, chegou para Pilatos e falou: libera o corpo. Jesus nem poderia, crucificados ou no meio de ladrões, não tinha direito nem de um sepultamento digno. Mas José de Arimateia se levantou e viu que o inocente morria. O inocente não, o Filho de Deus vivo, aquele que ele acreditava. Então nesse dia ele falou: não basta só eu ser crente, porque ser crente não te faz salvo, mas ser salvo até te faz um bom crente. Então José de Arimateia se levanta e vai lá e confessa. Pilatos libera o corpo. Só que ele se encontra com Nicodemos. E nós lemos quem era Nicodemos, o que se encontrava à noite com Jesus. Nicodemos, diferente de José de Arimateia, até confessou, mas confessou só para Jesus. Porque Nicodemos era aquele crente, e o próprio João vai narrar no capítulo 3, uma conversa que Nicodemos tem com Jesus. Ele vai de noite, porque Nicodemos, ele era ali mestre entre os fariseus. E se você estivesse seguindo Jesus naquela época, você perderia o seu cargo e o seu status. Então Nicodemos chega e até declara para Jesus: eu creio que tu é um mestre, porque as coisas que tu faz, os sinais que tu faz, só pode ser de alguém enviado por Deus. E Jesus começa a entrar com ele ali na história e faz uma pergunta e fala para ele que é necessário nascer de novo. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Para quê? Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nicodemos fica meio encucado com aquela palavra, não entende. Jesus fala: tu sendo mestre não entende o que eu falo contigo? Nicodemos ia até Jesus, conversava com Jesus, confessava que conhecia Jesus. De noite, Nicodemos é aquele crente que você chega para ele e fala: vamos lá na frente, no altar, e ele diz: já falei com Deus nessa madrugada. Ele conhece o meu coração. Eu não preciso, eu já confessei. Eu orei. Não precisa ir lá para todo mundo ver, não. Não precisa não, porque eu já falei com Deus. Deus já conhece o meu coração, eu oro. Eu até venho aqui todo domingo. Eu sou crente, não é participante, não é membro. E deixa eu te dizer, no culto de celebração dos vivos, do culto de celebração da vida, Deus te chamou para ser crente comprometido. Porque crente se compromete, precisa fazer parte, precisa confessar publicamente. Mas ele de noite orava. Ele de noite confessava com Jesus, confessava Jesus para Jesus. É necessário confessar Jesus publicamente, porque o mesmo Jesus vai dizer: aquele que me reconhece publicamente diante do povo e o Pai, eu reconhecerei a ele. Mas aquele que me nega publicamente diante de meu Pai, eu negarei. Então o que você está dizendo, Desirê? Precisa confessar publicamente. Nicodemos é aquele que fala: não vou me batizar agora não, porque eu não estou pronto. Mas Deus conhece o meu coração. Nicodemos é aquele que não se compromete com Deus. Mas deixa eu falar o que o Espírito Santo me impulsiona a dizer: está comprometido com o diabo. Porque aqui não tem meio termo. Ou tu se compromete com Deus, ou tu se compromete com o inferno. Mas Nicodemos estava com medo de perder o status, e Deus tinha algo, Jesus tinha algo muito maior para ele. O que? Desse vida eterna. Mas Jesus morre também para Nicodemos.
Chegou o dia da morte de Jesus para Nicodemos. E o que é que ele tem que fazer? Desesperadamente ele nem olha para quem está vendo. Não quer nem saber a hora, se é manhã, se é dia, se é noite. Ele pega um saco de 35 quilos, carrega e se encontra com aquele que é oculto. Os dois confessam ali, porque imagina o povo olhando. Ué, são o que é de Jesus? Ué, nunca vi com Jesus, mas ele morreu. Ele morreu e eu sei. Eu acreditava, eu via, eu estive com ele e eu estou aqui para, através da minha prática, confessá-lo publicamente quem ele é. Os dois se encontram, preparam o corpo de Jesus, porque os judeus faziam assim. Nicodemos se encontra com José de Arimateia. A morte de Jesus chegou para os dois. Sentimento que nem eles imaginavam. É aquele sentimento que quando tu veio, tu já foi. Tu nem sabe o que te impulsionou, já foi. Porque é agora ou nunca. Jesus morreu para mim. E para que eu tenha uma vida eterna e a salvação, eu preciso declarar Ele publicamente. Para quê? Para eu ser considerada filha. Não posso me conformar em estar só fazendo parte, em estar preocupada ou preocupado com as posses e as coisas desse mundo. Já fui, mas já foi ontem e hoje. Como é que tu está? Como é que você está? Jesus tem que morrer para mim e para você, para que no momento de dor e de crise, Jesus, de propósito, Ele quer dar um choque de realidade. Tu não está entendendo nada nessa crise. Entrou gente aqui nessa noite com uma crise absurda, não está entendendo nada. Por que está passando por esse vento? Por que está passando por esse momento? Por que está passando por essa dor? Mas Jesus fala para tu: eu saí, me retirei de propósito, para tu entender e me valorizar, que a minha presença é viva na tua vida, e você precisa me confessar publicamente. Por quê? Porque aí sim você verá e viverá os benefícios que eu tenho para você. Percebe que não tem nada a ver com igreja, né? É tete a tete, pessoal. Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o marido, com a esposa. Não tem nada a ver, tete a tete. É assim, ó, olho no olho, face a face. É direto. Já foi um tempo. É dia de confessar publicamente. É dia de declarar: morreu. Morreu, e eu estou diante para falar que eu sei quem Ele era. Eu sei o que Ele era na minha vida. Eu sei o que Ele representava para mim. E eu sei que Ele precisa e pode representar muito mais. Talvez o teu colega, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, estão esperando uma atitude tua, uma manifestação do Espírito através de você. E você está como José de Arimateia. Você está como Nicodemos, no oculto, no escondido, ou só no quarto escuro, e alguém rindo de você e falando: ué, vai para a igreja, é crente? Não, não. Vem todo domingo e ainda fala que não é crente. É crente. Só que existe um outro nível. Tem que ser salvo. Tem que ser salvo. O texto continua. Encontramos a terceira personagem, Maria Madalena. É aquela que reconhece. Jesus vai dizer lá no livro de Mateus que quando Jesus esteve com ela, Ele tirou 7 demônios dela. Ela foi liberta. E ela entrega a sua vida em gratidão. Maria Madalena é aquele crente que sabe o que é gratidão, que sabe o que é uma vida de gratidão. Então Maria Madalena, ela sai de madrugada, quando amanhece, domingo, e ela fala: eu vou lá encontrar, eu vou lá ver. Mas ela vai ver quem? Jesus vivo ou morto? Jesus vivo ou morto, igreja?
Jesus vivo, nós sabemos que ele está vivo, mas para ela saiu para encontrar Jesus morto, porque ela não sabia, amém? Nós sabemos que lemos, mas para ela sai para encontrar Jesus morto, para cuidar ali do corpo de Jesus, para ali, né, tratar coisa, né, de mulher, de cuidado, né, foi lá ver. Quis uma oportunidade sozinha, mas acredito que ela não estava sozinha, porque naquela época o túmulo, ele tinha uma pedra muito grande e tinha que ter homens para tirar. Em João, o Evangelho de João 11, no momento de Lázaro, é narrado muito bem isso a respeito do sepultamento, quando Jesus pedem para tirar a pedra. Então eu acredito que ela foi com outras mulheres ali, e também para poder ajudar, mas ela é a líder ali, ela é a pessoa que está sendo representada naquele momento, mas ela vai para encontrar um Jesus morto. Ela vai para encontrar um Jesus, amém, um Jesus morto. Mas ela é grata. Ela não quer saber, porque ela sabe, ela andou com ele, ela sabe o que ele era. Ela quer ter a oportunidade de ali ainda ter atitude de gratidão, sabe? Ele não vai poder fazer mais nada por ela, mais nada, pastora. Mas ela reconhece e cria força para entender o que ele já fez. E aí o Espírito Santo ministra profundamente ao meu coração nesse momento. E eu disse, e você ia se identificar com alguém, porque às vezes você entra cansado, entra se arrastando, não está aguentando o fardo. Mas Maria Madalena me ensina algo. Vem por gratidão. Se não tem o que agradecer hoje, tu tem o que agradecer ontem. Olha da onde ele te tirou, olha quem você era, olha o que Deus tem feito na tua vida. É a força que eu não tenho, mas é quando eu olho, porque a morte chegou, Jéssica, para Maria Madalena, e quando a morte chega, ela gera sentimentos individuais em cada um, e para ela gerou lembranças, gerou saudade, gerou a força, e falou, ele não vai poder fazer mais nada por mim, acabou, mas eu vou ter com ele. Eu sei quem ele é. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. Se ele responde, ele é Deus. E se ele não responde, ele continua sendo Deus. Você tem motivos para celebrar, seja o fôlego de vida, seja você ter se levantado hoje e estar aqui nesse culto para celebrar. Ele vive, ele morreu, mas ele vive. E talvez o que você precisa que ele faça na sua vida não vai acontecer agora, mas olha para trás e olha tudo que ele já fez. A gente quer comparar com o outro, né? A gente é ingrato e murmura, né? Porque a gente ainda não conquistou tudo que a gente queria conquistar. As promessas não se cumpriram, tem apenas uma palavra liberada há muito tempo. Aí a gente é ingrato. Eu só vou se acontecer alguma coisa. Já aconteceu. Eu só vou se me falarem alguma coisa. Já foi falado. Eu só vou se louvarem aquilo. Já foi louvado. Louvor vivo. Adoração perfeita. Do sacrifício perfeito. Jejum genuíno de Cristo. Na morte dele no Calvário. Se tu chegou aqui cansado, fraco, cansado do ministério, eu não tenho nada para agradecer assim, tem até vergonha de orar, porque tem dias que, né, que a gente, se eu orar assim, eu estou sendo murmuradora, mas está só a prova, então eu vou falar nada, não vou falar nada, só vou lá mesmo. Deus quer ouvir a tua voz nessa noite. Ele conhece tudo. Tu sabe do passado e do presente até agora. O futuro pertence a Ele, Ele já sabe.
Ele conhece o teu passado, o teu presente e está trilhando o teu futuro. Ele quer ouvir de você. Ele quer que você se achegue e fale. Ele quer que você se achegue e confesse. Ele quer que você se achegue e chore, se derrame na praia. O que é que vão pensar? Não interessa o que vão pensar. O Senhor Jesus está aqui e Ele precisa ouvir de você. Mas tem muita gente vivendo com o Cristo morto. E talvez olha para um culto e olha para uma manifestação de poder na vida de um irmão e fala: nossa, que exagero. Por que está assim? Eu só vim. Que escandaloso. Que estranho. Precisa disso tudo. Você não é assim, está tudo bem. Mas o que não está tudo bem é você não manifestar a sua alegria e celebração, porque você ainda faz jus a um Jesus morto. Porque a adoração extravagante, ela é e alcança aquele que está adorando Jesus vivo. Porque se ele está vivo, ele está vendo tudo. Porque se ele está vivo, ele está ouvindo tudo. Porque se ele está vivo, ele está passeando no meio da igreja. Porque se ele está vivo, ele está abrindo a porta fechada. Porque se ele está vivo, ele está livrando, fechando cova. Porque se ele está vivo, ele está guardando, ele está mudando o caminho, ele está trilhando coisa nova. Porque ele está vivo. E alguém que está vivo merece uma adoração diferenciada. E o Cristo vivo está aqui. E o Cristo vivo está aqui. E o Cristo vivo está aqui na Igreja Crescer, em Jardim Primavera. Ele está aqui. Ele está aqui, ele está vendo eu, ele está vendo você. Ele conhece, ele está entendendo tudo. Ele está entendendo tudo, até o que você não está entendendo. Ele não está só no quarto secreto, não. Ele está aqui. Ele sabe do teu passado, ele sabe do teu presente, ele sabe de onde ele te tirou. Ele sabe que você precisa oferecer práticas de gratidão para ele. Maria Madalena é aquela que alguém pergunta: vai de novo no culto? Tua vida está toda, toda torta. Teu filho não vem, teu marido não vem, a porta de emprego não abre. Está na campanha do alimento, mas está batendo no mercado para pedir alimento para a campanha da igreja. Mas também está na fila para receber a cesta básica. Essa é a Maria Madalena. Porque ela não vive pelo momento. Ela não vive pela circunstância. Maria Madalena está aqui, ela entende quem eu era, quando eu era morta, quando ninguém dava nada por mim. Ele viu em mim algo de valor e me resgatou. Então eu faço, então eu vou. Tá doendo, tá chorando, ninguém entende, chama de louco, mas está indo, porque é gratidão de tudo que ele fez. E ainda que ela faça muita coisa, não vai ser suficiente por tudo que Jesus já fez na vida dela. É a graça que alcança. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. E nunca vai ser. Mas precisa confessar publicamente. Talvez você está pensando em uma oferta mirabolante. Talvez você está pensando em alguma coisa grandiosa para fazer. Quando eu puder, eu faço. E Deus está querendo de você apenas uma coisa: que você seja sincero com você e com Ele, porque Ele já sabe. Ele já sabe que tem coisa para colocar no lugar. E tu não vai conseguir colocar sozinho, eu não consigo. Ninguém aqui é super-homem nem super-herói.
Não dá. Jesus morreu para viver. Jesus precisa morrer dentro de mim para gerar em mim sensações. Porque quando gera essa sensação, esse pesar, eu olho e tenho uma surpresa. Ele está vivo. Não acabou não. Ele vive, ele reina. Ele vive, ele reina. Está vazio o sepulcro. Podem ir visitar que está vazio, porque ele não está lá. Se coloca de pé, você que celebra a vida de Cristo, você que entende a passagem. Qual passagem desse rei? A passagem da morte para a vida. Porque eu não era nada. Eu estava em um lugar que eu achava que eu tinha tudo. Com 18 anos. Mas eu entrei numa igrejinha. Porque eu fui convidada a um culto de jovem. Eu tinha passado na faculdade. Eu morava lá no Jardim Ana Clara. Não melhorei, estou morando em Saracuruna, glória a Deus. Mas eu morava lá, botava sacola no pé para poder não chegar com o sapato sujo e não passar vergonha. E de repente com 17 anos eu tive a oportunidade de sair dali e morar em Jacarepaguá. Tudo estava dando certo na minha vida. Eu consegui uma faculdade. Ninguém da família, nem do meu pai, nem da minha mãe tinha ensino superior. Era uma honra, era um orgulho. Eu ia sair dali, opa, eu venci na vida. Mas eu não tinha Jesus. Eu até acreditava, mas eu não confessava. Aí eu entrei numa igrejinha. Quando eu cheguei lá era muito humilde. A minha melissa do ano nos pés, a minha calça ali de marca, porque eu já trabalhava. E eu entrei me achando naquela igreja. Uma menina da mesma idade pegou o microfone, começou a iniciar o culto jovem, começou a louvar o Senhor. Depois ela orou e ela ministrou a palavra. E eu pensei, eu não tenho tudo. Eu não sei falar com Deus do jeito que ela fala. Eu não sei falar da palavra do jeito que ela fala. Naquele momento Jesus morreu dentro de mim, porque eu conheci o Jesus morto, mas ele morreu para viver e ele me resgatou. Entrei ali naquela igreja, me rendi ao Senhor Jesus. Ia começar na faculdade, fui taxada de um monte de coisa, mas foi a emoção da morte, sabe? Que faz tu fazer alguma coisa que tu nem sabe quando fez, já está feito. Passou um mês. E eu tive a oportunidade de pregar naquela igrejinha. Felipe era meu namorado na época. Mais de 20 anos atrás. E eu não sabia, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor uma palavra revelada. E o Senhor revelou uma palavra para mim naquele dia. E aquela menina que é minha amiga, se chama Luana. Um mês depois ela chega para mim, porque eu contei para ela que eu admirei ali a forma que ela falava. E ela chegou para mim e falou assim: olha, tu orou e pregou melhor do que eu, mas não era eu. Você não está entendendo, não é a Desirê, é só a disposição de ir. Quem tem a palavra, quem fala é Ele. Ele vive em você, Ele te leva, Ele vai fazer na tua vida. Mas é necessário confessar. É necessário dar o primeiro passo, sabe? É necessário ter a geração da crise que te impulsiona e fala: caramba, morreu e agora eu queria tanto falar pra ele tudo que eu pensava dele, tudo que eu sentia com ele. Eu queria tanto viver tudo que eu já vivi com ele. Eu queria tanto fazer tudo que eu fazia com ele. Mas a minha carne não deixa, porque você não está deixando ele entrar. Deixa ele entrar, porque ele vive. Ele venceu a
Você entrou aqui e eu tenho certeza que se identificou com alguma coisa. E esse é o momento de você vir até o altar e declarar publicamente aquilo que tu fala só no teu quarto, aquilo que tu tá vindo todo domingo. Tô visitando a igreja crescer, tô namorando, tá um tempão na noite de comunhão. Ei, José de Arimateia, ei, Nicodemos, é hoje. Vem, se revela, ele vive, ele vive. O convite tá feito. É simples assim, Silas. É simples assim, pastora Cida, não tenho o que falar. Ele morreu e ele ressuscitou. E se eu acredito nisso e quero ser salvo, eu vou. Eu me lanço, não dá mais para viver nesse comodismo.